Há mais de um ano, tropas russas invadiram a Ucrânia, gerando a maior guerra desde a Segunda Guerra Mundial. Quais foram os motivos e o que aconteceu no ano de 2022? Isso você vai ver nesse vídeo, onde eu vou resumir o primeiro ano da guerra russo-ucraniana. Se inscreva no canal, pois deu muito trabalho esse vídeo, e vamos lá. O desmoronamento soviético em 1991 foi, sem dúvidas, uma das maiores tragédias da história russa. Do dia para a noite, eles perderam metade da Europa e muitos territórios importantes, entre eles estava a Ucrânia. E sempre houve um sonho russo de reconquistar todos os territórios e a glória da antiga União Soviética. A Rússia vinha tentando se recolocar novamente entre as grandes potências mundiais, e de fato isso parecia estar acontecendo, com os russos subjugando respectivamente a Moldávia e Geórgia, abocanhando grandes fatias do território desses países na forma de repúblicas separatistas, supostamente movimentos de independência das regiões, onde a etnia russa era a maioria, mas que depois se mostrou apenas um modus operandi russo para roubar territórios com uma aparência de legitimidade. Isso até que funcionava. Ao mesmo tempo que aumentava os seus territórios de forma imperialista, Yeltsin e principalmente Vladimir Putin, que assumiu a presidência da Rússia em 2000, vinham reconstruindo a economia russa, aumentando os laços comerciais com o Ocidente, vendendo principalmente petróleo e gás natural, tornando países dependentes e construindo o que parecia ser o maior exército do mundo. O futuro da Rússia parecia brilhante, até que seu ditador, movido por uma ambição, colocou tudo a perder, ao mostrar ao mundo que o seu grande objetivo não era a paz, mas sim a conquista. Historicamente, os ucranianos sempre foram um povo judiado. Rus de Kiev, o estado eslavo considerado o precursor dos povos da região, foi invadido pelos mongóis. Posteriormente, os poloneses ocuparam a região depois de expulsar os mesmos no início do século XV. Com isso permanecendo até as partilhas polonesas no final do século XVIII, onde a maioria da Ucrânia ficou com a Rússia. Anos se passaram e na Primeira Guerra Mundial a Ucrânia foi invadida pela Alemanha Imperial. As primeiras revoltas começaram aí, já que tanto a Rússia quanto a Áustria estavam colocando ucranianos para lutar na guerra. Cansado de lutar em uma guerra que não era deles entre si mesmos, os ucranianos conseguiram criar o seu próprio estado, mas que não durou muito, já que o Exército Vermelho invadiu a região e incorporou o país à União Soviética. Os problemas ucranianos dentro da União Soviética começaram com Stalin, que via os ucranianos como uma ameaça ao regime. Então Stalin não se importou em confiscar todos os grãos ucranianos em nome da industrialização soviética. O que aconteceu foi uma grande fome chamada Holodomor. Estima-se de 3,5 a 4 milhões de mortes, sem contar as perdas demográficas. Os ucranianos odiavam os soviéticos, tanto que na época muitos deles colaboraram com os nazistas. Não porque os ucranianos eram nazistas, mas sim porque eles odiavam Stalin. Depois da queda da União Soviética, a Ucrânia permaneceu com presidentes alinhados à Rússia. Esses governos eram extremamente corruptos e ineficientes. A Ucrânia estava enfrentando a desvalorização da sua moeda e falta de crescimento econômico. O povo ucraniano passou a querer um governo alinhado com a União Europeia. E como o presidente na época, Viktor Yanukovych, não queria se aproximar da União Europeia e, pelo contrário, estava só se aproximando de Putin, ocorreu a Revolução Ucraniana de 2014, onde protestos ucranianos tomaram Kiev e depuseram Yanukovych. É importante citar que nessa época havia sim apoio de parte da população ucraniana de se aproximar da Rússia, mas a maioria da população era pró-Europa, tanto que depois da queda da União Soviética aconteceu um referendo, onde todas as regiões, com exceção da Crimeia, votaram com mais de 80% em ficar com a Ucrânia, e não com a Rússia. Em retaliação à queda do seu aliado na Europa, Putin fez uma invasão rápida na Crimeia, alguns dias depois, usando como legitimação um referendo, que aprovou com 97% a adesão da Crimeia para a Rússia. Vale citar que esse referendo foi certamente manipulado, já que autoridades internacionais não supervisionaram a votação. As primeiras sanções já aconteceram aí, mas não foram tão pesadas, tratando apenas sobre tecnologia militar. Posteriormente, os russos financiaram e armaram rebeldes nas regiões de Donetsk e Lugansk, iniciando uma guerra civil na região, que durou até a invasão russa da Ucrânia. É nessa época que surgiu o Regimento Azov, onde eles defenderam Mariupol. O grupo surgiu de uma torcida organizada, supostamente muitos deles seriam nazistas.
mas eles eram mesmo nacionalistas, e inevitavelmente entre nacionalistas sempre há alguns poucos nazistas. Isso é sim grave, mas não justifica uma invasão russa, já que na fase moderna da guerra não havia nenhum nazista no batalhão Azov. Os separatistas supostamente eram civis ucranianos de língua e cultura russas, mas posteriormente, na própria Rússia reconheceu que a maioria de quem lutava nas escaramuças da guerra eram na verdade veteranos de guerra russos. Em 11 de fevereiro de 2015 ocorreu a Cúpula de Minsk, um acordo que era basicamente um cessar-fogo entre a Ucrânia e os separatistas. Algumas escaramuças continuaram de vez em quando, mas nada muito grave. Uma série de protestos ocorriam frequentemente, tanto do lado ucraniano, tanto do lado separatista. A existência de um movimento separatista no país causou muita instabilidade nos anos seguintes, com eles ficando praticamente à mercê da Rússia, já que a OTAN e a União Europeia não aceitariam um país em guerra civil e em ocupação. Mesmo que abrissem uma exceção, faltava vontade do Ocidente, já que eles não comprariam uma briga tão grande com a Rússia, o principal fornecedor de gás da Europa e grande produtor de petróleo de graça, assim. As coisas estavam exatamente como Putin queria. A Ucrânia era praticamente um estado tampão ao mesmo tempo em que o Ocidente não estava interessado em contrariar a Rússia, e as coisas ficaram assim por um bom tempo. Até que em 2019, o outsider político, um comediante, Volodymyr Zelensky, é eleito na Ucrânia para substituir o antigo presidente Petro Poroshenko. Apesar de ter sido um ator em várias séries de comédia, elas geralmente tinham a ver com críticas à política ucraniana, assim como uma das suas séries mais famosas, Servo do Povo, pode-se traçar um paralelo de Zelensky com Danilo Gentili aqui no Brasil, que apesar de ser um comediante tem um posicionamento político contra as elites políticas tradicionais, e não com um tiririca como muitos brasileiros pró-Rússia fazem, já que ele não tem posicionamento e nem ideias. Apesar da candidatura de Zelensky ser uma espécie de crítica ao sistema político, ele tinha seus ideais. Além disso, ele tinha um posicionamento ainda maior contra a Rússia, com ele impondo sanções a veículos midiáticos pró-Rússia que disseminavam propaganda na Ucrânia. Ele fazia bastante esforço diplomático para aproximar-se com o Ocidente. Além disso, ele intensificou esforços anteriores de Petro Poroshenko de modernizar as forças armadas. Com esses pequenos afrontamentos à Rússia, Putin passou a se sentir ameaçado. Como foi comprovado por dados de inteligência vazados, o FSB, antiga KGB, não está nos seus melhores dias, e dados falsos sobre a Ucrânia eram enviados diariamente a Putin. Dados esses que o faziam acreditar que Zelensky estava fraco, o Ocidente não se importaria com uma invasão e o próprio exército se revoltaria por não querer obedecer a um palhaço, fazendo com que Putin ficasse imerso na sua própria propaganda. Outro erro foi superestimar a chantagem do gás. Em 2022, a Rússia iniciou a série de exercícios militares na fronteira da Ucrânia. As exigências do Kremlin eram absurdas, que a OTAN se retirasse de todos os países que ele achava que a Rússia tinha direito de ter na sua esfera de influência, que a Ucrânia nunca entrasse para a OTAN e cedesse todo o Donbass. Obviamente ninguém aceitou, e a partir daí se iniciou uma campanha de desinformação, para a criação de bandeiras falsas para justificar a invasão. Em 21 de fevereiro, Putin anunciou o reconhecimento da Rússia à independência das regiões ocupadas. No mesmo dia, ele envia tropas para se posicionarem na região. Em 22 de fevereiro, o Conselho Russo aprovou o uso da força militar contra a Ucrânia. Em resposta, os ucranianos iniciam uma mobilização. No dia 23 de fevereiro, Zelensky faz um discurso onde ele apelou pela paz e rebateu fake news russas. Na manhã do dia 24, Putin anunciou o início da Operação Militar Especial, que basicamente é um nome bonitinho para a guerra. Minutos depois se iniciaram um ataque de mísseis e bombardeios em toda a Ucrânia, com a invasão começando em várias frentes. Uma visando capturar ou cercar a capital Kiev ao norte, outra visando capturar Kharkiv, uma grande cidade no nordeste do país, outra saindo das regiões separatistas para capturar o Mar de Azov e outra saindo da Crimeia para capturar o Mar de Azov e chegar até Odessa. Foi declarada lei marcial na Ucrânia e homens entre 18 e 60 anos foram proibidos de deixar o país. No dia 25, forças russas já haviam entrado em Kiev. Muitos chefes de estado convidaram Zelensky a evacuar da Ucrânia e formar um governo no exílio. Porém, ele se nega e pede apoio urgentemente do Ocidente,
porém ele iria demorar a chegar. A principal frente era a de Kiev. Putin queria cercar a capital no susto e desmanchar o governo ucraniano para instaurar um estado fantoche lá. Os russos faziam um assalto aerotransportado para capturar o aeroporto de Rostomel, de onde poderiam receber tropas rapidamente, mas o plano falha, já que o aeroporto é destruído na batalha, o que atrasa a estratégia russa de cercar Kiev, com isso dando mais tempo para os ucranianos se prepararem no local, com eles existindo fortemente a oeste de Kiev e em Chernihiv e Kharkiv. Ucranianos resistem em Kherson por algum tempo, mas a cidade cai nos primeiros dias, com eles existindo em Mykolaiv. Nas regiões de Zaporizhia e Donetsk, os russos avançam com mais facilidade pela falta de obstáculos naturais e pela prioridade dos ucranianos em proteger Odessa e Kiev. Alguns oficiais ucranianos traíram o governo na região, o que talvez tenha acelerado o avanço russo. Na capital, os russos chegaram a ocupar o noroeste da cidade por um curto período de tempo. Os ucranianos fazem uma defesa desesperada, com o governo armando civis com canhões, fuzis e granadas. Também foi feito o uso de coquetéis Molotov pela população. Essa resistência não esperada pelos russos paralisou o avanço até a chegada de um grande comboio com armas e equipamentos indo para reforçar os soldados russos. Os ucranianos sabotaram esse comboio com pequenas operações durante dias ao invés de só bombardeá-los todos de uma vez, fazendo com que os russos não tomassem providências e continuassem esperando em Kiev. Essa estratégia funcionou e o comboio nunca chegou a Kiev. Isso, aliado a outras sabotagens e destruição de ferrovias pelos ucranianos, fez com que os russos em Kiev se enfraquecessem com o tempo na região, com os ucranianos conseguindo contra-atacar, retomando várias cidades na retaguarda. Com no final de março, os russos sem suprimentos e sofrendo muitas baixas, anunciando a retirada da cidade e de toda a região norte do país. O recuo foi extremamente descoordenado, e os ucranianos aproveitaram para destruir e capturar muito equipamento. A partir do recuo russo do norte do país, o ocidente passou a apoiar muito mais a Ucrânia com equipamento. Eles não apoiariam antes porque se os ucranianos caíssem, todo o equipamento cairia em mãos russas. Os ucranianos também conseguem afastar os russos dos arredores de Kharkiv e Mykolaiv, porém em Mariupol a cidade é cercada logo nos primeiros dias da guerra, mas como era uma cidade relativamente grande, ela resiste até o dia 20 de maio, com o apoio do batalhão Azov, atrasando o avanço dos russos na região. Os russos tinham total controle do campo de batalha com o apoio da artilharia, que ajudaria muito nos avanços dos meses seguintes. Porém, depois de um tempo, a munição foi ficando escassa, e os russos não conseguiam mais fazer chover mísseis no campo de batalha como antes, priorizando ataques semanais contra grandes cidades. A partir daí, a guerra fica parada por um bom tempo, com pouco terreno conquistado pelos russos em Severodonetsk e Lysychansk, com ambos os lados se reorganizando. É importante também falar dos crimes de guerra cometidos pelos russos durante as invasões e bombardeios. Os mais famosos foram o bombardeio do teatro de Mariupol, onde 300 civis morreram. O local foi alvo mesmo com um grande aviso desenhado no chão alertando sobre a presença de criança. Uma maternidade também foi destruída. Além desses, houveram muitos outros, com os russos frequentemente atingindo áreas civis com o objetivo de desmotivar a população ucraniana. Depois da retirada russa de Kiev, foi revelado o massacre de Bucha, onde foram encontrados 458 corpos de civis na cidade, sendo cerca de 1000 corpos no oblast todo de Kiev. Os russos foram acusados, mas responderam dizendo que era uma encenação ucraniana. Porém, isso foi refutado com testemunhas oculares, autópsias e imagens de satélite, que indicavam que as pessoas haviam morrido nos dias em que os russos estavam ocupando a região. Além disso, nas primeiras semanas de guerra, os ucranianos pediram a formação de corredores humanitários, geralmente em Mariupol, que estava cercada. Os russos aceitavam a instalação desses corredores, mas abriam fogo contra todos os civis que começavam a evacuar. As sanções tinham como objetivo punir esses crimes de guerra russos. Elas visavam principalmente pessoas do governo russo, oligarcas e economia. A principal sanção foi a retirada da Rússia do sistema de pagamentos internacional, além da paralisação do comércio com a exceção do gás por enquanto. Em resposta a isso, o governo russo proibiu a vinda de rublos para evitar a desvalorização da moeda. Se você olhar no gráfico, isso funcionou, mas isso está sendo catastrófico para a economia russa. Muitas reservas russas no exterior também foram confiscadas e convertidas em armas e reconstrução para a Ucrânia. O gás era a única coisa que dava algum poder de barganha para a Rússia,
porém esse poder foi extremamente superestimado e mal utilizado, já que Putin iniciou a invasão no início da primavera, quando o gás não é mais tão necessário. Então os europeus teriam muitos meses para importar gás de outros países para se preparar para o próximo inverno, frustrando os planos russos de fazer a Europa congelar no inverno e perdendo a sua receita com gás vendido para a Europa. Um dos principais problemas dos ucranianos era o alcance e a precisão de seus mísseis. Para solucionar esse problema, os americanos forneceram baterias de HIMARS, que foram fundamentais para as ofensivas posteriores. Em agosto, os militares ucranianos começaram a dizer publicamente que haveria uma contraofensiva em Kherson, com a ajuda do material bélico do Ocidente, com eles fazendo pequenos avanços na região e bombardeando muitos pontos estratégicos, como pontes e depósitos, atraindo as reservas de soldados russos para o local. Porém, ao contrário do que todos imaginavam, os ucranianos fizeram uma ofensiva no desprotegido Oblast de Kharkiv, avançando na direção de Kupiansk e Zion, dando um duro golpe nos russos, que perderam muitos equipamentos e soldados durante o recuo. Isso não mudou a situação em Kherson, devido aos bombardeios que ocorreram durante meses e a destruição da ponte da Crimeia, a logística estava muito difícil na região. Lá estavam os melhores soldados do exército russo, mas eles estavam mal supridos, uma oportunidade perfeita para os ucranianos desgastarem o inimigo, se iniciando vários ataques que conseguem avançar na região. Vendo que estavam em uma situação extremamente desfavorável, os russos são obrigados a recuar da margem norte do rio Dnipro. Os russos fazem plebiscitos de anexação nas regiões parcialmente ocupadas por eles nos oblastes de Lugansk, Donetsk e Zaporizhia. O plebiscito não foi reconhecido por nenhum país, já que não houve supervisão de entidades internacionais, com o resultado provavelmente sendo falso. A última movimentação de 2022 foi o início da Batalha de Bakhmut, a maior batalha da guerra até agora, onde os russos tomaram Soledar ao norte, depois de meses sem avanços, e capturando vilarejos nos flancos de Bakhmut, para deixar os ucranianos ali em uma situação desfavorável, até que no final de maio os ucranianos evacuaram da cidade. As estimativas são de 35 mil mortos e 65 mil feridos do lado russo. Estimativas da República Popular de Donetsk são de 15 mil do lado ucraniano, enquanto estimativas do Ocidente presumem um número 5 vezes menor do que as baixas russas. Apesar de não terem conseguido manter a cidade, os ucranianos desgastaram muito os soldados do grupo Wagner, que praticamente acabou depois dessa batalha. Bom pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Esse vídeo ficou um pouco mais longo, já que não é só sobre a história, mas sim sobre geopolítica, além de ser um tema controverso no Brasil. Então inevitavelmente algumas pessoas vão achar o vídeo tendencioso. Deixem a opinião de vocês nos comentários. A próxima parte provavelmente vai sair em 2024, cobrindo todo o ano de 2023. Espero que tenham gostado e até mais.